Como é feita a cirurgia de aumento peniano? Ela é simples, tranquila? Quanto tempo dura? Que tipo de anestesia é feita? Fica comigo que eu vou te explicar o passo a passo de como é feita a cirurgia de aumento peniano. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Costa, sou médico urologista aqui na Paulista, em São Paulo. Para agendar a consulta, basta ler o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição desse vídeo. E esse é o quarto episódio da nossa série completa sobre cirurgia de aumento peniano. Então, se você não viu os outros episódios, volta lá, maratona, que ela tá bem legal. Não esqueça de dar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo no grupo dos amigos de WhatsApp, isso me ajuda bastante e pode ajudar outros amigos também. Mas vamos lá, como é feita essa cirurgia? Para facilitar, eu vou dividir em duas fases. A primeira fase, que é o preparo antes da cirurgia, a minha avaliação, entre outras coisas, e depois como ela é feita no intraoperatório, na própria cirurgia, que fica mais fácil de entender. Começando pelo preparo antes da cirurgia. Não adianta, todos os pacientes que eu faço cirurgia antes, eu preciso avaliar presencialmente, porque eu preciso examinar, olhar, mostrar resultados antes e depois, entre outras coisas. Preciso que seja presencialmente, por mais que eu atenda homens do mundo inteiro, infelizmente, vai ter que vir aqui na Paulista para eu avaliar, para eu te falar o que é mais adequado para você, porque às vezes o que é bom para uma pessoa não é bom para outra e vice-versa. E o que eu avalio? Eu avalio sempre 3 pontos, igual eu falei nos outros vídeos. Eu vou avaliar o pubis, que é aquela parte da gordurinha em cima do pênis, vou avaliar o pênis em si e o saco escrotal, e a proporção entre eles, porque muitas vezes o homem acha que tem o pênis pequeno, mas é o pubis que está atrapalhando, ou é o saco, ou os dois, ou é só o pênis e vice-versa. Então tem que analisar como um todo. Por exemplo, no pubis, né, aquela gordurinha ali em cima do pênis, que às vezes esconde o pênis. O paciente tem um pouquinho só de gordura, às vezes uma lipoaspiração de pubis resolve. Outros casos, não adianta, tem muita pele, ou vai sobrar muita pele, tem muita gordura. A gente tem que fazer a lipectomia, tirar um pedacinho de gordura, a gente faz a lipo antes, né? Aí depois a gente faz a lipectomia, uma forma complementar. Tira um segmento de gordura, um fuso, e suspende. Ah, e o pênis? O pênis a gente tem que ver se o pênis tem fimose, né? Aquela dificuldade, aquele anel duro que dificulta a exposição da cabeça do pênis, ou se não tem fimose, tem excesso de prepúcio, né? Consegue puxar a cabeça para baixo normalmente, mas tem pele a mais. A gente tem que ver se é um pênis elástico ou não, a pele dele, se ele já está com preenchimento ou não, entre outras coisas. E no saco eu vou ter que avaliar se tem excesso de pele, se tem aquele saco caído, se precisa fazer lifting escrotal, se tem aquele excesso de pele ali na sinéquia peniscrotal, aquela parte da pele do saco que esconde a parte de trás do pênis, às vezes a gente tem que remover também, ou se tem testículo atrofiado, precisa colocar prótese, tem um monte de coisa que a gente tem que avaliar. Maravilha, vi tudo isso, eu falo por A mais B, ó, seu caso que vai funcionar melhor para você é isso, isso e aquilo. Existem cirurgias que a gente consegue fazer em conjunto, outras não. Algumas coisas valem a pena fazer antes, outras depois, e vice-versa. Por isso que eu tô passando toda essa historinha para vocês entenderem. Tá, show, em relação à avaliação clínica eu já entendi. E exame, tem que fazer algum exame antes da cirurgia? Sim, a gente tem que fazer exames pré-operatórios básicos, exame de sangue, raio-x de tórax, eletro, eco, avaliação do cardiologista, às vezes avaliação do psicólogo, se tiver alguma alteração cognitiva, entre outras coisas. Além desses exames básicos, eu sempre peço ultrassom inguinal, né, para ver se tem alguma hérnia na virilha. Se tiver uma hérnia inguinal, por exemplo, a gente não pode fazer a lipo de pubis. Aí tem que fazer a hérnia primeiro e depois fazer a lipoaspiração pubiana. E para paciente ter o pênis embutido, aquele pênis encolhido, bem escondido mesmo, eu sempre gosto de pedir a ressonância. Por quê? De pelve, né? De abdômen e pelve, no caso. Para ver a imagem de lado, o quanto a gordura atrapalha o pênis, para ver todo o comprimento do pênis até a crura, desde a pontinha até a crura, e para ver as dimensões, né? A altura, o tamanho ali do ligamento suspensor do pênis, que em alguns casos a gente tem que soltar também. Vamos lá, tudo pronto, liberado. Como que é feita essa cirurgia? Eu faço cirurgia no centro cirúrgico, sob anestesia geral. Então o paciente dorme, acorda, acabou. Quanto tempo dura todo esse procedimento? Depende de quantos procedimentos associados eu vou fazer. Então eu vou explicar cada um por cima assim e vou explicar o tempo, a duração, entre outros detalhes. Mas uma média de tempo costuma ser 2 horas. Às vezes menos, às vezes mais, né? Mas só para ter uma média. Normalmente a gente começa a cirurgia pelo pubis, né? Aquela gordurinha em cima do pênis. Como que a gente faz essa cirurgia? Normalmente a gente faz lipo de pubis primeiro e, se precisar, a gente complementa com a lipectomia. Falando primeiro da lipo de pubis. A gente abre 2 incisões bem pequenininhas ali de meio centímetro lá na parte lateral e de cima do pubis, para a gente ter acesso a todo o pubis, né? Toda aquela região. Feito isso, a gente aplica uma solução de Klein, né? Que é uma solução com vasoconstritores e anestésicos. Espera ali uns 15, 30 minutos para agir, né, para sangrar menos, formar menos hematoma, não ter dor quando acordar, entre outras coisas. E
depois a gente passa a cânula de aspiração no plano profundo, aspira, depois no plano superficial e por aí vai. A lipo de pubis, ela é bem tranquila, é uma mini lipo, então dura ali meia hora, meia hora a 1 hora no máximo. E em casos que a gente tem que complementar com a lipectomia, né, tirar um fuso de pele e puxar, nesses casos demora um pouquinho mais, ali pelo menos mais 1 hora. E a gente tira um fuso de pele, faz a suspensão púbica, né, ou seja, aquela pele a gente puxa para esticar ela para o pênis aparecer mais, né, a gente normalmente faz isso para quem tem o pênis embutido. Por fim, a gente deixa um dreno. Normalmente, quando faz a lipectomia, lipo de pubis a gente não costuma deixar dreno, mas quando a gente tira esse fuso de pele, a gente deixa um dreno ali que fica até 1 semana, depois a gente tira. Acabada a cirurgia, o fisioterapeuta entra e faz o tape, que eu vou falar sobre os cuidados pós-operatórios no próximo vídeo. A cirurgia do ligamento, ela é tranquila, tem alguns detalhes, mas ela é tranquila. A gente faz uma incisão, né, um corte em forma de arco na parte de cima do pênis. Aí a gente disseca todo o ligamento fundiforme e o ligamento suspensório do pênis até o final. Aí depois a gente vai soltando, né, vai dividindo esse ligamento, com bastante cuidado para não soltar nem nada mais nem nada menos, e preservando todos os outros ligamentos. A cirurgia dura em torno de 30 a 60 minutos. Lembrando que essa é a cirurgia para ganhar comprimento do pênis. E o engrossamento, você já faz na mesma cirurgia? Eu vou ser bem sincero, eu prefiro fazer o preenchimento com ácido hialurônico antes da cirurgia, normalmente 1 mês antes, porque é o tempo da substância moldar, ficar bonitinha, não vai deslocar, nem nada disso. Aí depois a gente trabalha no restante. E a lipo de pubis, tanto a lipo de pubis quanto a ligamentólise, né, soltar o ligamento espessor do pênis, elas causam um inchaço bem grande, tanto no saco quanto ali no pênis, principalmente na base. Isso pode fazer com que o ácido que tá bonitinho desloque. Então eu não acho bom fazer no mesmo momento. Dá pra fazer? Dá, não é recomendado. Tem gente que faz preenchimento com gordura, dá pra fazer se o paciente quiser. Não é o meu material preferido, por outros motivos, mas aí sim, dá pra fazer durante a cirurgia. Outro motivo que eu esqueci de falar, que eu não costumo fazer o preenchimento no mesmo momento da cirurgia, né, com ácido hialurônico, é que hospitais cobram uma taxa adicional. Aí o paciente não gosta e tudo mais. Isso é uma coisa que dá pra fazer no consultório mais tranquilo, digamos assim, de forma mais simples, com menos custo. Normalmente é a via que a gente prefere. Maravilha! E a parte dos testículos, né, da bolsa escrotal, como que você faz? Isso depende muito. Por exemplo, se na cirurgia eu fizer a lipo de pubis, for uma lipo maior e tudo mais, normalmente eu não mexo no escroto nesse mesmo momento. Por quê? Que nem eu falei, lipo de pubis normalmente incha bastante o saco. Então imagina se eu fizesse um ponto ali, fizer a cirurgia ali, tem mais chance de estourar ponto, a cicatriz não ficar tão legal e tudo mais. Então normalmente eu faço em momentos diferentes, mas, de qualquer forma eu vou falar. Cirurgia bem simples, se for só retirar a sinéquia apenas escrotal, ou seja, aquela parte da pele do escroto que esconde a parte de trás do pênis, é sossegado, a gente faz uma incisão lá e fecha em camadas. Se tiver que fazer o lifting escrotal com a escrotoplastia, né, para subir o saco, tirar esse excesso de pele no saco, para que tenha aquele saco caído, ficar saindo, aí normalmente eu não faço junto também, porque é uma cirurgia um pouquinho maior, é tranquilo, demora 1 hora também. Mas se depois essa região inchar por causa da lipo de pubis, vai estourar ponto, não vai ficar legal esteticamente. Mas ela dura em torno de 1 hora também, é bem sossegado. Mas o mais importante de tudo isso que eu falei, toda essa cirurgia, parece que é um monte de coisa, né? Mas são várias coisas pequenininhas, simples, que tem que ser feitas em conjunto, seja no mesmo momento ou não. Mas o mais importante disso tudo não é nem a cirurgia é tranquila. O mais importante são os cuidados pós-operatórios. Se não fizer eles direito, você não vai ter um resultado adequado, não vai ficar contente. Eu vou te contar sobre eles no próximo vídeo. Um abraço.